terceiro, né, por último, você deve estar pensando assim, eu estou falando isso aqui, e você deve estar assim, poxa, mas isso aí está totalmente fora, né? Porque nem eu sei se eu estou no lugar certo, né? Então, como é que eu vou colocar a minha equipe no lugar certo se eu tô mais perdido né, do que todo mundo junto, né? Então, eu trouxe aqui algumas dicas, né? Coisas para a gente poder refletir sobre isso, né? Eu trouxe aqui algumas dicas aqui, ó. Seja confiante. Nenhuma quantidade de competência pessoal ele vai compensar a insegurança. Se você é um cara, um profissional inseguro, você pode ter um puta potencial, mas aquilo vai ser apagado pela sua insegurança. Então, se permitir que as suas inseguranças prejudiquem o seu melhor desempenho, você se tornará uma pessoa inflexível e relutante às mudanças. E você sabe que nos tempos de hoje, isso não tem mais lugar, né? Não existe mais lugar para aquelas pessoas que são inflexíveis, né? A gente precisa ter uma flexibilidade e ter abertura aí para as mudanças, né? Para mudar. E isso significa crescimento. Conheça a si mesmo, e aí vem a questão do autoconhecimento, né? Eu falei lá da planilha para identificar os pontos fortes, os pontos fracos de cada membro da sua equipe. E agora você vai aplicar isso para você, né? Quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos? O que eu preciso desenvolver? Né? Faz uma reflexão das suas experiências, dos erros que você já cometeu, né? E reserve um tempo para refletir sobre isso, né? Isso é importante. Confie no seu líder. Gente, uma das coisas mais importantes assim na vida é você ter um mentor. É aquela pessoa que vai te dar a direção, que vai te guiar, que quando você tem uma situação difícil, você pode contar com ele. Isso pode ser um líder, pode ser um mentor, pode ser um professor, né? Essa pessoa é muito importante. Eu, no início da minha carreira, e até hoje, né, eu tive mentores incríveis. E eu só consegui alcançar sucesso aí, né, crescimento aí na minha carreira, porque eu tive pessoas que acreditaram em mim, mesmo quando eu não acreditava, né? Eu sou uma pessoa tímida, tenho dificuldade de comunicação, e uma pessoa acreditou em mim, né? Isso era um desejo meu que eu tinha lá no fundo, lá, né, da minha mente, que era tenho vontade de dar aula, mas isso aí nunca vai acontecer. E essa pessoa acreditou em mim, me jogou numa sala de aula com 150 pessoas, né, para ministrar um workshop. E eu adorei, cara, assim, me descobri, né, num momento extremamente difícil, porque foi minha primeira vez com um público enorme, né, com todo um aparato, né, com toda uma preparação, né, num auditório, um hotel e tudo mais. Então, ter bons mentores é importante. Diga, amor, tem perguntas? Tem sim. O Almir Laurindo fez a seguinte pergunta. Mesmo sabendo o óbvio, porque muitos líderes tomam decisões monocráticas com base na gestão de grupo, na centralização de tarefas, como desmembrar essa lógica? Desmembrar as tarefas da gestão da equipe. A parte burocrática do pessoal. O que a gente faz, né? A gente procura encontrar um ponto de equilíbrio, né? E isso depende de cada atividade profissional, né? Quais são as responsabilidades daquele líder. Em geral, os líderes intermediários, eles são mais operacionais do que gestores de pessoas. Isso é óbvio, né? Então vamos dizer que ele é 80% operacional, 20% gestão de pessoas. Precisa encontrar esse equilíbrio, precisa ter o tempo. Uma das coisas que é fundamental no líder é as suas reuniões com a sua equipe. Você não pode estar apagando incêndio o tempo todo, eternamente, e nunca se reúne com a sua equipe.
Então, tem que ter uma frequência de reunião aí com a sua equipe, que pode ser reunião de feedback, pode ser reunião de board, pode ser, enfim, tem equipes que têm reuniões diárias. Quando a gente trabalha com qualidade, né, a gente trabalha bem esse aspecto, porque isso está ali está embutido no processo de trabalho. Então, isso precisa se tornar rotina, né? Então, tem equipes que têm reunião todo dia, 10 minutos. Todo dia, antes de começar ali a atividade, tem uma reunião de 10 minutos. Nesses 10 minutos, vai falar das demandas do dia, coisas principais ali do dia a dia, alguma orientação, e vai ter alguns minutos de treinamento. Nem que seja 3 minutos, 5 minutos, mas vai ter que ter uma abordagem relacionada a comportamento, ao desenvolvimento de habilidade, alguma coisa, tá? E tem as reuniões semanais, que eu acho assim, que não pode passar mais de uma semana sem reunir com a equipe. Porque mais de uma semana já é muito tempo para resolver as demandas. E problema ele tem que ser resolvido assim o quanto antes. Então, quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ser tratar aquele problema, né? Às vezes nem é questão de resolver, às vezes é um problema que não tem como resolver assim de maneira imediata, né? Precisa de muita coisa, precisa de suporte, precisa de decisões de cima, né? Mas é uma coisa que precisa ser discutida. Então, mais que uma semana não pode, né, passar ali. Então, as reuniões de feedback com a equipe ali pode ser 30 minutos, 40 minutos a 1 hora por semana, reunir com a equipe. E esse é o momento que entra a gestão de pessoas, né, no dia a dia, né, porque o feedback ele tem que estar no dia a dia também. Aconteceu uma demanda, você trata aquela demanda. Aconteceu outra demanda, você trata aquela demanda. E aquelas informações leva para o treinamento para que toda a equipe tome ciência daquilo, né? E que você consiga fazer o alinhamento, né, com aquela equipe em relação àquele problema. Porque a equipe é assim, não existe uma pessoa que dá o problema e você vai tratar só com aquela pessoa. Não, você vai tratar com a pessoa de maneira individual e vai tratar com a equipe, porque é uma equipe, é um time. Então, todos têm que estar ligados ali, né, e não deixar isso acontecer. Porque o que geralmente a gente vê muito nas equipes é uma competição individual ali. É um querendo derrubar o outro. Aí um vê que o colega fez uma bobagem, deixa ele se virar, que se dane ele, né? Eu tô aqui fazendo o meu. Aí o outro não vai com a cara do outro, aí, né, fica sabotando o trabalho do outro. Isso é extremamente comum de acontecer. E isso é muito claro que é uma falta de inteligência emocional, de profissionalismo, né, daquelas pessoas ali envolvidas nisso. Então, isso precisa ser tratado, trazer à tona e discutir. Porque isso só vai parar se você falar sobre isso, discutir sobre isso. Senão, isso vai continuar, né? Fofocas, né? Isso tudo que a gente vê aí nas empresas. Algo mais aí, amor, por aí? Se foi isso, Almir, continue aí. Diga aí se isso fez sentido para você, se esse foi o ponto que você queria tratar mesmo. Então vamos lá. Então a gente viu aqui, né, voltando, falamos sobre confiança, falamos sobre autoconhecimento, né, conhecer a si mesmo e confiar no líder. Eu tive um sócio que ele sempre falava assim, né, quando chegava um aluno nosso, né, reclamando da liderança, ele falava assim: troque de líder. Troque de líder. Mas como é que... É muito comum quando a gente faz treinamento, ou as pessoas estão participando de um curso, aí fala assim: não vai adiantar nada eu fazer isso que a minha liderança, né, não ajuda, não contribui, só cria problemas, enfim. E aí ele falava isso: troque de líder. E é exatamente isso. A escolha profissional
não só da profissão, né, mas também de onde você vai atuar, a escolha ela não é só da empresa para com você, é de você também para com a empresa. Hoje os profissionais mais novos, né, eles já têm isso, já faz parte ali da mentalidade deles, né? Eles não ficam em nenhum lugar que eles estejam sendo massacrados, que eles estejam sendo humilhados, eles não ficam. Deu ruim, mete o pé, não quer nem saber. Mas, né, os mais antigos, assim como eu, né, pela educação que a gente teve, né, de poder aceitar, né, o abuso, a gente acaba ficando, porque a gente acha que é assim mesmo, ou então a gente pensa que não, eu sou o provedor da minha casa, eu não posso sair, né? Eu tenho que ficar. Mas você pode até ficar por um tempo, porque você é o provedor da sua casa. Mas você precisa criar um plano de ação para sair. Entendeu? Porque você fica doente, a empresa continua. Então, a gente precisa cuidar da gente, dar a direção da nossa vida. A escolha em relação à nossa vida é nossa. Né? Então, se você está numa empresa que não está legal, que você vê ali que não vai crescer, que não vai desenvolver, que só vai te dar problema, cria um plano de ação para sair. Né? Aproveita, se aperfeiçoa, né? Aproveita bons contatos, porque a empresa nunca ela vai ser 100% ruim. Vai ter alguma coisa boa que você pode tirar dali, nem que seja a experiência. Porque toda experiência é válida, até a experiência ruim. Porque é com a experiência ruim que a gente consegue construir ali o nosso conceito em relação, especialmente à liderança. Se você tem um líder muito ruim, e você está vendo ali atuando, você sabe que aquilo é ruim. Né? Então, no futuro, quando você for um líder, ou na sua escolha aí de uma outra empresa, onde você vai trabalhar, você vai ter um senso de escolher, porque você já sabe o que é uma liderança ruim. Né? A sua capacidade de observação vai ser maior. Né? E, vendo por um outro aspecto, né? Por exemplo, eu que sou educadora, eu adoro empresas ruins, porque nelas eu aprendo muito, né? Como não fazer. Né? E isso, para mim, como educadora, é fundamental, porque isso constrói, né, a minha experiência e me ajuda, né, nos meus projetos de consultoria, treinamento e desenvolvimento pessoal. E outra coisa aqui, né, confie na sua experiência. Como eu falei, toda experiência é válida e a gente só vai descobrir se é bom em alguma coisa testando, fazendo. Né? E a gente precisa ter muito essa mente aberta, né? Tem gente que tem muito medo de tentar, de experimentar. Ou então experimenta algo, né? Um processo novo, né? Algum método novo e não dá certo e diz, não deu certo, é melhor fazer do jeito que estava antes, é melhor não mexer muito nisso aqui não. Mas todo método, ele pode ser moldado, ele pode ser modelado para uma instituição. Você aplicou um método, não deu certo, você pode identificar quais foram os pontos que não deram certo, né? E tentar algo novo. E é assim que a gente vai desenvolvendo. Né? Eu já tenho muitos projetos, métodos próprios. Recrutamento e seleção é um. Né? Eu tenho uma metodologia própria de recrutamento e seleção, porque eu já testei muitos métodos e eu sei o que funciona e o que não funcionou para mim. Né? E na nossa área aqui, que é a saúde, né? Que a gente sabe que é complicado. Né? Então, a gente precisa ter essa abertura, né? E tirar aquele peso assim do que não deu certo e ficar se julgando. Não deu certo, vamos tentar diferente, fazer diferente, né? Pare um pouco, estude mais, busque referências, faça um curso. Né? Muitas vezes
a gente não consegue alcançar o patamar que a gente quer porque a gente não sabe. Por isso, fazer cursos é importante, né? Se você está onde você está hoje, é pelo que você sabe, é pelo que você aprendeu até agora. Para você chegar a outro patamar, é pelo que você ainda não sabe, é pelo que você ainda não conhece. Então, fazer cursos, participar de eventos, estar sempre se comunicando com outras pessoas, né, que estão naquele patamar que você quer chegar, é importante para o seu desenvolvimento aí profissional.